Muito bem, boa noite a todos. Vamos lá. Lembrando aí, firme, hein? Semana que vem, como o pastor Neil falou, nós temos aí o musical de Páscoa. Vamos lá em nosso momento de evangelização, hein? Hoje, nessa noite, vamos terminar nosso estudo de Jonas, né? Jonas foram são 4 capítulos, né? Hoje vamos terminar, se Deus quiser, se Deus permitir, no capítulo 4. Só vou resumir para você que eventualmente não acompanhou, não é? No começo de Jonas, diz assim, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. E assim começa o livro de Jonas, onde Deus determina que Jonas vai para Nínive, uma cidade grande da Síria, chegou a ser sua capital. Mas Jonas, quando diz aqui levanta-te, né, a ideia é dispõe-te, né, vai em frente. E ele foge, ele vai para outro lugar, onde o Senhor Deus não mandou, ele vai para Tarsis. E aí nós vemos que a vida de Jonas é uma descida, né? Ele foge para uma cidade chamada Jope, e aí ele tem que descer até a praia, ele desce no navio, ele desce no porão do navio, aí um peixe o engole, ele desce para as profundezas do mar, né? E o último versículo do capítulo 1 de Jonas preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Isso é o capítulo 1. No capítulo 2, Jonas está orando, clamando ao Senhor, né? É isso que ele faz. A Bíblia diz aqui no último versículo de Jonas, capítulo 2, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Esta é a ideia. Então Jonas, ele ora lá no ventre do peixe, sai, quando ele é colocado na terra seca, na praia. E aí vamos para o capítulo 3, onde tem uma linda oração, um salmo de Jonas, né? E termina assim, capítulo 3, verso 10. E Deus viu as obras deles, dos ninivitas, né? Que eles se arrependem. E a Bíblia diz que Deus viu as obras deles, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não fez. Bom, isso é um resumo, você pode ver isso, nós temos aqui no nosso canal do YouTube, nós temos as outras 3 mensagens, mas é apenas para contextualizar. E agora vamos para o capítulo 4 de Jonas. Diz assim o capítulo 4, é um capítulo pequeno de 11 versículos. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, ao qual feriu a aboboreira, e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e este desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Então disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu.
E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. E aí termina o livro de Jonas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite, pelas músicas que cantamos em teu louvor. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine agora, para que juntos possamos aprender a tua palavra, consigamos entender o teu recado, Senhor Deus, para nós. Se há pessoas aqui na rede social que não têm salvação, que o Senhor possa tocar-lhe o coração. Alguém que está afastado, alguém que precisa de se batizar, alguém, Pai, de outra igreja que precisa de reconciliar. Pedimos ao Pai, o Senhor haja nesta noite, assim como o Senhor agiu na vida de Jonas, o Senhor possa agir na vida desta igreja. É o que te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, irmãos. Verso 1 e 2, que eu já li. Depois que os ninivitas se convertem, se arrependem, lembra o que eles fazem, né? Eles se vestem de roupa de saco de cinza, e põem cinza na cabeça, que era um sinal de arrependimento. Eles se arrependem, e aí Deus diz que não vai mais destruir a cidade de Nínive. E Jonas fica muito bravo. Nos versos 1 e 2 diz assim: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando eu ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Bom, ele mostra o nosso coração humano. O que ele queria? Pensa comigo, o que ele queria? Ele queria que Deus destruísse a todos. Fala, nossa, como ele é ruim, irmãos, ele é ruim, é? É a gente que vê o jornal e acha que nós queríamos que os bandidos morressem? É nós que achamos que Jonas é ruim? Somos nós mesmos? Que quando ficamos com raiva de alguém, nós o matamos em nosso coração? É? Quando alguém faz uma desfeita para nós e nós queremos devolver a desfeita no mesmo tamanho? Somos nós? Eu não sei se Jonas é ruim não, hein? Jonas é só o nosso representante. Por mais próximo que você esteja de Deus, você tem que lembrar que você é um ser humano. E se nós não nos prevenirmos espiritualmente, vamos sofrer. Os discípulos de Jesus andavam com ele. Claro, discípulos, né? Andavam. E de vez em quando, eles tinham que passar pela Samaria, que era um grupo inimigo. Era mais ou menos o que Jonas sentia com relação aos assírios. Eram amigos. E lembra quando Jesus falou, olha, prepara um lugar que eu vou ter que passar pela Samaria? E ninguém quis dar lugar para eles, não. Porque eles pareciam que iam para Jerusalém. Então eles viram ali aquele time contrário, né? Aquela história que você quer gritar gol do seu time e você está na arquibancada, mas do lado contrário. E aí você fica quieto na sua, porque não dá certo. Mas que você queria que todo mundo desmaiasse naquela hora e você pudesse gritar. Porque nós somos assim. Os discípulos, o que eles fizeram? Eu vou dar um pulinho lá em Lucas, mas já volto aqui. Lucas capítulo 9, quando fala desta passagem, logo bem no final, no versículo 54, diz assim: e os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, que não deixaram eles pousarem lá, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? É isso que eles queriam. Eles queriam tocar fogo no inimigo, é isso que eles querem. Mas se você é uma pessoa que conhece o Senhor Jesus Cristo, tem que controlar esse ímpeto. Porque o Senhor Jesus disse para os discípulos, verso 55 de Lucas capítulo 9, voltando-se, porém, Jesus, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então, vamos pensar, irmãos, o Senhor Jesus, Ele veio salvar. E se nós somos agentes de Cristo,
nós vamos falar da salvação. Foi bom o hino que nós cantamos, embora a melodia a gente não conseguia acertar, mas nós falamos de tudo. Irmãos, o mundo sempre teve esse algoritmo, né? Irmãos, eu não sei definir bem, tem um monte de gente de TI aí que sabe, mas eu só sei que algoritmo é aquilo que faz com que você abra o seu computador, sua rede social e só venha as coisas que estão do seu lado. Se você é brabo, vai aparecer um monte de coisa braba. Se você é calmo, ele calcula o que você quer, ele fala, é isso que ele gosta. Né? Então, irmãos, nós temos que ter um algoritmo diferente, porque nós somos cristãos. O nosso coração, sabe como é que é? É igual de Jonas, é igual de Tiago e João. É isso que a gente quer. A gente fala, nós não somos homem-bomba. Mas, irmãos, nós seríamos. Nós seríamos homem-bomba sim, irmãos. Nós temos raiva das pessoas que não gostam da gente. Só que daí, o que acontece aí, nós somos cristãos. E aí tem que lutar contra esse ímpeto justiceiro, que é um ímpeto que está dentro do nosso coração. Eu já dei esse exemplo aqui antes, né? Você está tranquilo lá, aí vem uma pessoa, você para no farol e o outro passa o farol vermelho. E aí você quer o quê? Que pegue um CET lá, um policial e que multe. Mas quando por alguma razão você está distraído e passou os farol vermelhos, você não quer que o CET esteja lá. Você quer que o outro esteja lá. É porque é o nosso ímpeto. Então, pastor, como é que faz para inverter isso? Irmãos, Cristo, Cristo, Cristo. Jesus falou para os discípulos, vocês não sabem que espírito vocês têm. Vocês não sabem. Se vocês são meus discípulos, vocês não querem destruir as pessoas. Lembra? Lembra? Você não quer destruir a pessoa. Então, agora eu vou fazer um exercício. Jonas está sendo uma academia para mim de exercício. Pensa em alguém ou em um grupo que você não gosta. Pensa aí. Palmeirense, corintiano, vocês é mais fácil, né? Eu brinco com vocês, como eu sou da Portuguesa, é o único time que pode ir no estádio porque não briga com ninguém. Eu só torço Portuguesa por causa disso, pessoal, porque não briga com ninguém, a gente não quer brigar. E eu nem sei, eu só falo de falar, né? Eu sei lá de seleção, nem sei como é que tá. Eu só sei que ela ganha ou perde quando alguém me conta. Mas, irmãos, eu só quero dizer, a ideia é, eu não quero brigar com você. Eu não quero ficar com raiva no trânsito. Pastor, mas aquela pessoa te cortou. Deixa cortar. A raiva, irmãos, vem. Mas sabe o que você tem que fazer? Imagina Cristo do seu lado. Agora, veja o fato real com testemunha. Estou eu e o pastor Neil, o pastor Neil do meu lado, e nós dirigindo. A gente entra numa rua, tem carro dos dois lados, o cara, só cabia um carro, eu entro, o cara entra, olha para mim e puxa o freio de mão. Eu olho o Neil. O pastor, ele é o meu pastor. O que eu faço? Dou a ré bonitinho. Não falo um palavrãozinho. Não falo nada. Dou a ré, deixa eu me passar. E aí naquele dia estou eu entrando no meu lugar, porque quando vai chegando na minha casa, tem duas pistas que são para entrar mesmo na rua lá. E vem um homem, porque ele não viu a sinalização, e aí ele passa, olha para mim querendo descer para bater comigo. A vontade era de falar, que foi seu errado? Aí quem está do meu lado? O pastor Neil. Era o mesmo caminho. Aí eu continuo quietinho. Jonas olhando para Nínive. Ai, que me deixa. É assim que a gente tem que fazer. Irmãos, pensa que não dói? Por dentro, pastor Neil, naquele dia eu estava explodindo. Mas eu sou crente. Não é porque o pastor Neil está lá, é porque Cristo está olhando. Nós temos que pensar nisso. Cristo está me olhando, então você tem que conter o ímpeto. Tem que conter. Porque é assim que nós somos cristãos. A religião cristã, ela não é uma religião que mata, ela é uma religião que morre. O nosso livro dos heróis, você vai ver aqui, lê lá, Hebreus 11, que eu falei de manhã. Como é que é o ato de herói? É os que mataram, não, é os que morreram. É os que foram cerrados ao meio. Que herói é esse? Os nossos heróis são os que perdem. Porque nós temos uma outra luta, que não é contra a carne e o sangue.
Então, quando você olha as pessoas como Jonas via os ninivitas, nós estamos errados. E Jonas, ele não se conforma com isso. E o que ele faz? Vamos lembrar? Irmãos, Jonas não é ruim, não. Ele é só ser humano, hein? Ele é só ser humano, como eu e você. Não vai jogar pedra nele, não. Se o CET multasse ele, ia multar a gente também. Não vem com essa, não. Por quê? Jonas, ele não fica com raiva a ponto de falar, sabe de uma coisa? Se Deus não vou matar, eu vou matar vocês. Ele podia fazer isso. Eu vou pelo menos matar um. Não, olha o que ele faz. Vai no verso 3, capítulo 4. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Irmãos, vamos lá. Me perdoa, o Jonas aqui, ele tem que ser meu herói hoje. Ele não quer se matar, porque ele sabe que a vida pertence a Deus. Vamos lá, vamos dar um crédito para o homem, vai. Ele não pula do precipício. Ele sabe que a vida pertence a Deus. Irmãos, talvez tenha alguém que possa, eu não conheço, aqui no templo, aí na rede social, alguém que já pensou em tirar a sua própria vida. Não faça isso. A vida é de Deus. Já pedi a Deus para morrer. E aí? E aí que eu acho que Deus não atendeu, né? Então, fica quieto, obedece o Senhor. Deus mandou para você viver, vive, ué. Vive, meu amigo. Se Deus mandou, a vida pertence a Deus. Jonas pede para Deus para morrer. E interessante, né? Por que é que ele pede para morrer? Porque Deus foi misericordioso com o inimigo dele. Sabe, a ideia é do irmão mais novo, olha, que pega o irmão mais velho ou do grandão, né? Fala, ele mexeu comigo, vai e bate nele. Essa é a ideia. Se você deixar, ele vai bater na gente. Vamos lá. Sabe o isqueirinho? Esse é o isqueirinho. Aí você fala, olha só, e ele pede para morrer. Vamos pegar um outro exemplo? Olha o contraste entre Moisés. Nós devemos agir nesta hora como Moisés. Moisés sobe no monte, pega as tábuas da lei. Quando ele chega, o povo está com o bezerro de ouro. Tudo o que ele falou para não fazer. Povo rebelde, povo depois que quer apedrejá-lo, povo que ele não aguentava mais. E qual é a oração dele? Ele também pede para tirar a vida. Dá uma olhada, vamos comigo lá em Êxodo 32. Ele até é mais duro do que Jonas. Êxodo capítulo 32. Verso 30. Então, mata os idólatras, o povo está lá. Verso 30. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tem escrito. Moisés, irmãos, como Paulo diz, que eu seja maldito, mas salva o povo de Israel. Irmãos, nós deveríamos pensar assim. Como foi dito aqui pelo pastor Neil, a gente não pode decidir ninguém. Mas aquela pessoa que não se converte, fala, Senhor, me mata, mas deixa ele se converter. Essa é a ideia do cristão. Nós, irmãos, não somos mais os cristãos que a gente vê na história, mas nós podemos ser. Por quê? Porque os cristãos verdadeiros na história, eles lá abriram mão de si mesmos. Jesus falou que tinha que renunciar. E começa renunciando a si mesmo. Nós vamos ver que um problema aqui, que Jonas vai, logo, daqui a 2 versículos nós vamos ver, é que Jonas não renuncia a si mesmo. E a primeira coisa é renunciar a si mesmo. Então eu não consigo amar o próximo com esse amor altruísta se eu não renunciei a mim mesmo. Não tem jeito. Irmão, se eu sou uma pessoa egoísta e você chega e fala, que garrafa bonita. Não é bonita, é bem velha já. Mas se você disser, eu falo assim, pode levar.
Você não gosta? Eu gosto. Você não quer? Eu quero. Mas é mais importante você do que eu. E pode brincar. Você fala, pastor, no final do culto eu vou pedir para ver se é verdade. Pode levar. Pode levar. Não tem problema. Tem que ser assim. Eu não quero te dar minha garrafa, hein? Mas se você quiser, eu vou te dar. É assim que vai funcionar a nossa vida. Você tem que ser assim. Olha, eu estou vendo algumas pessoas aqui, até do lado, marido e mulher, né? Esposa. Irmão, se você não renunciar a você, se você for egoísta, o seu casamento está fadado a não dar certo. Porque você tem que renunciar. Qual a obrigação do marido? É que a esposa seja melhor, mais bem servida do que ele. E da mulher, a mesma coisa. Até no corpo, irmão. O que Paulo diz? Eu não sou dono do corpo, é minha esposa e o corpo dela é meu. É assim que funciona. É sempre um entregar e não exigir. E nós temos que aprender com Jonas. E eu queria agora o segundo exercício desse versículo aqui, desse texto. O que é que você não consegue renunciar? Qual o desejo do seu coração? Claro que a garrafa d'água é brincadeira. Quem vai querer? Descascada, irmãos. As minhas garrafas são bem judiadas, porque vou na mochila, cai. Toda vez que eu vou tirar, cai. Eu fui pregar numa outra igreja uma vez, a pessoa mostrou assim, essa garrafa é sua? Eu falei, mas ele mostrou que estava tão rasgado que ele nunca mais me procurou. Ele só queria saber para jogar no lixo e ninguém reclamar. Acho que foi só isso. Que nunca mais, faz 2 anos já. Jogou fora. Não, eu sei que você não vai querer isso. Mas tem coisa aqui dentro de mim que eu tenho que renunciar e você não vai saber. Só que dói. Eu preferia que você levasse minha garrafa. Preferia que você levasse mais coisas de mim do que o que está aqui dentro. E o que é que está aí dentro que você tem que renunciar? Talvez seja a raiva de alguém. Talvez alguém tenha sido injusto com você. Talvez alguém tenha sido aproveitador de você. Talvez alguém tenha levantado um falso testemunho contra você. E você tem muita raiva porque, de verdade, vou te falar uma coisa, você tem direito. Está vendo, pastor? Eu tenho direito. Tem. Por isso que tem que renunciar. Pensa bem, vou brincar. Vou brincar aqui, tá o Marcos aqui na minha frente. Fala, pessoal, eu renuncio ao celular dele, pode pegar. Fala, meu não, pastor, renuncia do seu. Eu tenho que renunciar do que é meu. Então, o que é renúncia? Eu tenho um direito que é meu e eu abro mão. Eu fui injustiçado, tenho o direito de reclamar, mas eu abro mão. É isso que é renúncia. Em algumas coisas no direito brasileiro, para você renunciar, tem que ter uma escritura pública para você falar, eu renuncio. Porque é um direito que você tem. Qual a escritura que você faria hoje? Renuncia ao quê? Está pensando aí? Pensa. E eu vou te dar uns exemplos. Eu renuncio ao meu direito que eu tenho daquela pessoa. Eu renuncio a brigar de novo, a continuar com essa história de acusar a pessoa, que na verdade ela está errada, mas eu vou renunciar ao meu direito disso. É isso que Jonas devia ter feito. Porque, irmão, se você pegar a Síria, ele era do Reino do Norte. Qual foi o negócio que pegou o Reino do Norte lá? Quem foi? Não foram eles? Ele tinha razão. Mas ali era para ele renunciar. Ele tinha que renunciar. Você vai ver que ele não renuncia. Então, se você tem algo a renunciar hoje, eu vou te pedir. Faz esse exercício e você vai ver que não é fácil. Sabe o que é fácil? É falar assim, alguém quer uma garrafa velha, eu estou renunciando. Fala, pastor, quer a sua garrafa velha? Me dá esse celular que está mais novo. Eu falo, peraí, eu vou pensar melhor. Aí eu vou achar um monte de desculpa. Não, tem que trabalhar. Aí, desculpa eu vou ter. E lá dentro de você? Então, renuncie ao direito. É isso que você tem que fazer para ser um crente, hein? Porque daí, olha o que Deus diz. Volta lá para o texto, hein? Vamos voltar lá. Deixa eu tomar minha água antes que você queira minha garrafa. Quando Jonas diz, tira a minha vida. Para mim, é melhor morrer do que viver. No verso 4, o Senhor faz uma pergunta retórica. E disse o Senhor, fazes bem que assim te ires? Ele não briga, ele não dá bronca. O que é esta pergunta? Pergunta retórica, irmãos, eu sei o que é, mas para explicar é difícil. Eu peguei aqui uma definição. Aqui, Pergunta retórica
é um recurso linguístico usado para fazer uma pergunta que não exige uma resposta direta, mas é formulada para causar uma reflexão, enfatizar um ponto ou provocar uma resposta implícita. Jonas sabia qual era a resposta. Era assim: fazes bem que assim te ires. Jonas sabia a resposta. Por quê? A resposta certa ele sabia, só que ele não queria dizer. É só isso. É a mesma coisa. Você sabe, se eu disser para você assim, pensa agora na pessoa ou no grupo que você está com raiva. Vai, pensa aí, eu vou pensar aqui, hein? Ah, pastor, não tem inimigo. Tá bom, então pense quem é teu inimigo e você não é dele. Pronto, dá a mesma coisa. Você sabe que é certo perdoar a pessoa e nunca mais falar dela, ou que é certo continuar chutando a canela? Você sabe a resposta. Só que daí você não vai querer responder. Porque quando você responde, e vamos falar, você não vai fazer uma escritura de renúncia, mas eu vou falar. Marco, desculpa, você vai ser o meu Cristo hoje, hein? Tô com raiva do Marco. Eu não tô, hein? Aí o pastor Neil vem aqui. Ô, pastor, coitado do Marquinhos, você está brigando com ele aqui, toda vez você bate nele aí. Vamos fazer o seguinte, você não fala mais mal dele. A hora que eu falo para o pastor Neil, tá bom, aceito. Se eu falar, eu perdi o direito, porque daí você pode me cobrar. É isso que é a renúncia. Deus pergunta, você está certo? E eu pergunto para você. Essa pessoa aí que você está com raiva, o grupo de pessoas, não importa. Essa situação, você está certo? Você sabe que está certo ou errado? Eu não sei, você que sabe. Nós lemos aqui hoje o Salmo 139. Lembra que foi lido aqui? Foi lido aqui hoje o Salmo 139, uma boa parte dele. Antes que a palavra chegue na língua, Deus já sabe. Então, já sabe de você. E a pergunta é, você acha que a resposta é certa ou errada? O caminho que você está andando, eu tenho que renunciar ao meu caminho. E já imaginou, se esta noite Deus fala com você e diz, olha, você está andando nesse caminho, é certo você continuar nele? Você sabe a resposta. E até eu e o pastor Neil, vou falar aqui o nome dele porque já aconteceu isso com a gente, a pessoa diz para a gente, eu sei que estou errado, mas vou continuar. Porque é isso que ele fala. Porque ele fala que está errado e não muda, então ele já sabe. Quer dizer, eu sei a resposta, mas eu não quero renunciar. E aqui nesse ponto, o que Jonas faz? Vamos lá no verso 5. Ele usa de novo, ele volta para o capítulo 1. Porque o que diz no verso 5? Então Jonas saiu da cidade. Nos parece que é uma constante. Quando Deus fala para ele, vai para Nínive, ele vai para Tarsis. Quando Deus pergunta, você está fazendo certo? O que ele faz? Adão. Vamos sair de perto do Senhor. Essa é a ideia. Porque lá no capítulo 1 diz que Jonas fugiu da presença do Senhor. E aqui, quando Deus só faz uma pergunta retórica para ele, ele para, pensa e foge. Talvez você e eu já tenhamos feito isso. A gente sabe a resposta, então a gente foge da situação. E me perdoe você que está aí na rede social, provavelmente, né? Fala, não, pastor, eu estou bem, mas eu não quero ir para a igreja. É claro que não quer. Está na cara, pega, faz igual Jonas, vai para o outro lado. Por quê? Porque aqui nós vamos cobrar você. Esse é um problema. A gente vai dizer, está tudo bem, irmão? Você não está vindo, a gente vai te cobrar. E o melhor é fugir, claro. Adão fugiu. Jonas fugiu, só tem um negócio, hein? Vou te dar um spoiler aqui, hein? Não funciona. Mas tudo bem, continua. Você que decide, mas não funciona. Fugir de Deus não funciona. Jonas sai da cidade e o que é que ele faz? Ele vai e contrata um camarote. Sabe o que é camarote? Aquele lugar que você fica bonitão lá,
tomando uma aguinha de coco, assistindo a corrida, ou assistindo o desfile, ou assistindo a programação. Ele vai de camarote. E então Jonas sai, entra lá naqueles sites de camarote e compra um camarote. Porque o que diz aqui? Verso 5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade, e fez ali uma cabana, e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Foi no camarote. Vamos pensar? Ele senta ali no oriente, né, onde o sol está nascendo. Então, se foi de manhã, o sol está batendo nas costas dele. Se for à tarde, está na frente dele. Ele está ali. Fez uma cabaninha. Lembrando que não tinha esses tetos ecológicos aí, né? Cabana ela protege com sombra mais, irmãos. Eu estava lendo um pouco, daqui a pouco eu vou falar disso. Irmãos, olha, o sol nesse lugar, quando fala, vai vir aqui do vento oriental, irmãos, há relatos de pessoas que desmaiam com o calor do Oriente Médio, só com este vento calmo oriental. Eu vou traduzir aqui do meu jeito, hein? Vento calmo oriental é aquele abafo. Você já foi que você fala assim, hoje não tem sol, mas está abafado. Já viu isso? Que você não... parece que você vai na praia tranquilo, não tem sol, aí você sai todo torrado, você não sabe por quê? Fala, mas não tinha sol. Era esse vento oriental aqui. Então ele está lá no camarote, fazendo o quê? Olha o final do verso 5, até ver o que aconteceria à cidade. Eu imagino, Jonas. E olha, eu tenho que confessar aos irmãos, eu consegui me colocar bem no lugar de Jonas. Viu? Irmãos, olha, eu vi, pastor Neil aí, ó, confessando, quão cruel eu sou. Eu me coloquei, se eu fosse Jonas, o que eu ia fazer? Com raiva, hein? Ó, estou pensando em eu, não cristão, hein? Eu ia sentar e olhar e ia falar assim, eu sei que é mentira, daqui a pouco vocês vão fazer besteira e Deus vai destruir vocês. Eu sei, Deus está sendo enganado. Sabe, irmão, que fala assim, pai, ele está mentindo, e você vai acreditar, mas ele está mentindo. Eu acho que eu faria igual eu vou ver se esse pessoal vai manter aqui, ó. Daqui a pouco vai cair. Deixa eu ficar olhando aqui, ó. Vai cair alguma coisa, não sei o que vai acontecer. Vai cair um raio, vai, sei lá, vai ter uma tempestade de areia, vão torrar, vai ser uma Sodoma e Gomorra, mas eu vou sentar e vou assistir. Por quê? Porque era um povo que desafiava o Senhor, um povo que subestimava o povo de Israel, que era o povo do Senhor, um povo que era famoso por sua crueldade, um povo que quando ganhava a guerra, perdoa aí os menores aí, né? Cortava a cabeça e pendurava as caveiras na porta. E aí Jonas fala, esse povo agora pôs um pouquinho de cinza na cabeça e se converteu? Sai dessa, nada, mentira. Fala, nossa, pastor, será que você, como é ruim, hein? Jonas pensava assim, pastor, você conseguiu pensar assim? Nem vou olhar para vocês, hein? Se já aconteceu de alguém vir pedir perdão aqui na frente e você olhar e falar, nem ri porque eu sei de você, hein? Quero ver se é verdade. De novo, né? Quero ver. Aquela história de 70 vezes 7, você rasgou da Bíblia. Você fala, quero ver. De novo. Nunca pensou? Confesso, eu já pensei. Jonas sentou, ele não acreditou. E eu vou pensar aqui, ó, o que eu, Jonas aqui, do século 21, estou pensando. Eu estou assim, não, Deus vai cair em si, vai ver que esse pessoal aqui está tudo, são tudo enganador, ele vai ver, ele vai cair em si. Pastor, você ia pensar isso de Deus, irmãos, é o que Jonas pensou e eu também. Eu estou pensando num homem que já está fora dos caminhos do Senhor. Não que não é crente, hein? Pastor, o crente pensa isso? Pensa. Por isso que Paulo se batia. Ele falou, eu tenho que lutar contra o meu corpo. Porque, irmãos, meus pensamentos ainda são do velho homem. O novo homem eu tenho que forçar. Pensa que é fácil? Não é fácil, irmãos. Passar por injustiça com um sorriso não é fácil. Pensa bem. Você acha? Como o pastor mencionou lá o livro do Mártir. José Benedito Viana vai ser morto. Chega lá,
puseram com 2 N, meu nome é Comeni, só porque tiraram do meu avô. Eu ia lá e falava, olha, sou eu. Irmãos, eu estou pensando se eu faria isso. Se eu fizesse, é porque o Espírito de Deus segurou mesmo e me levou até lá. Porque eu não ia fazer isso como ser humano, irmãos. E como é que aquelas pessoas fizeram? Porque, irmãos, estavam cheias do Espírito. É assim que nós temos que ser. Se eu não consigo renunciar ao meu direito de falar mal do meu vizinho, sei lá, de brigar com aquele grupo lá, eu vou abrir mão da minha vida? Pensa bem, é lógico isso? Irmãos, é lógico. De vez em quando tem os irmãos sinceros. Perdão dos outros, tá? É como eu não te perguntei, não posso te falar. Não veio, irmão? Não veio, irmã? Ah, pastor, olha, eu vou ser sincero. Um pouco frio e eu fiquei em casa. Tá bom. Fui sincero, eu falo, tá bom, irmão, tá bom. Como dizia minha mãe, não, o inferno está cheio de sincero também, vai lá. Não que você vá para o inferno, mas não. Sinceridade não resolve nada. Não resolve nada. Só pensa, meu irmão. Eu e você somos Jonas. E eu vou dizer o seguinte, que agora eu já sou um Jonas do século 21. Hein? Aí eu fico olhando e falo, não, esse pessoal vai ser destruído. Aí eu ia ficar assim, ó, não. Ó, desculpa, eu estou na minha novela, hein, pessoal? Não pense que eu sou assim. Aliás, saiba que eu sou assim, mas eu luto para ser contra, hein? Eu leio a Bíblia para me ficar mais parecido com Cristo e não com Jonas, hein? Eu não quero ser, mas eu sei que lá dentro é assim. E eu estou, raciocinando os meus argumentos. Porque Jonas era inteligente, não era burro, não pensa. E eu estou lá, não, peraí, Deus tem que destruir esse pessoal. Deixa eu achar uma base bíblica aqui. Já sei, vamos para Gálatas. Não, Gálatas está aqui, ó. Não, eu vou para Gálatas lá, eu vou achar, eu tenho que achar alguma coisa, ó. Tá vendo, ó? Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Tá vendo? Vai acontecer com vocês, vou esperar. Ainda tenho base bíblica para a minha revolta. Já fez isso? Usou versículo bíblico para acusar as pessoas? Já fez? Tome cuidado. Porque quando os judeus, os fariseus, levaram a mulher adúltera para Jesus, lembra o que eles disseram? Na palavra está escrito, na lei de Moisés está escrito que tem que apedrejar. Ó Jonas lá, ó eu com Gálatas 6:7. Na palavra diz que tem, ele plantou, vai colher. Na palavra diz que tem que apedrejar. Você acha versículo bíblico para justificar você? Por isso, irmãos, cuidado. Quando você usa a Bíblia para justificar algo seu, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes não é para você usar naquele contexto. Uma das coisas que eu já vi na internet, ainda bem, não, vi pessoalmente também, mas eu não concordo. Sabe aquele versículo de que não toqueis no ungido do Senhor? Eu não quero usar para mim, eu acho que não é justo, e acho que não se aplica. Quando eu erro, falo, não toquei nos ungidos, não. Não. Sabe qual versículo que eu quero usar em mim? Eu preciso de usar assim, o líder que seja exposto publicamente como exemplo. É isso que eu tenho que usar. Porque é muito fácil eu falar não toca no ungido. É muito fácil, é claro. A brasa está na minha sardinha. Usa o outro, meu irmão. Usa o outro. Outro versículo, o líder, o que está acima, tem que ir para público para ele servir de exemplo. Esse você não quer usar, né? Quer usar aquele, Jonas. Então, eu aqui, Jonas, estava pensando isso, hein? Do que é que você tem usado? Irmãos, use a Bíblia para a finalidade do Senhor. A finalidade do Senhor é salvação a todos os homens. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que ele se converta. Não tenta se enganar com versículos bíblicos, porque o versículo bíblico, a Bíblia tem uma vontade, desde Gênesis 1 até Apocalipse, lá no 22, o que Deus quer? Salvação.
Deus é misericordioso. Deus, pastor, é justo. Eu sei que Ele é justo. Então, se Ele é justo, por que não pune? Se Ele é justo, Ele já puniu em Cristo. Pensa nisso, Ele já puniu em Cristo. Não é para você querer punir. Cristo já, quando Ele diz que está consumado, Ele pagou toda a justiça. Ele é a justiça de Deus. Não use a Bíblia para isso. Não, a Bíblia quer restaurar. Jesus veio servir, Jesus veio salvar, e Ele disse, eu não vim para condenar. Eu não vim para condenar. Eu vim para salvar. Então talvez aqui tenha os Jonas como eu, mas talvez tenha pessoas como Nínive. Se arrependeram porque sabiam do tamanho mal que tinha feito. E se você for uma pessoa desse tipo, eu não conheço você, mas lembre, se você for uma pessoa que, no nosso caso, não que você é um ímpio como ninivita, mas se você está como as pessoas de Nínive, você sabe que tem pecado e sabe que aquilo que planta a gente colhe, ainda assim olhe para Cristo e peça misericórdia para Ele. Lembra da mulher adúltera, lembra de um ladrão na cruz, lembra o que ele falou? Eu estou aqui porque mereço. Lembra do ladrão na cruz? Nós vamos ver agora, daqui a 2 semanas, na Páscoa. É a leitura dos filmes, vai estar, sempre vai estar. Ontem eu assisti uma animação, um desenho animado aí, que vai ser lançado sobre isso, sobre a história de Cristo. E o ladrão na cruz, está lá os dois, lá. Um deles fala, desce daí se você é rei, e o outro, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse nenhum mal fez. Você é uma pessoa que está tão ruim na sua vida com Deus, como os ninivitas estavam, como o ladrão na cruz estava. Lembra, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, Ele vai olhar e vai dizer, você está comigo no paraíso. Olhe para Cristo. A justiça de Deus está em Cristo, não está em nós mesmos. Jonas estava ali, assistindo. O que é que vai acontecer? Quando você sentar no camarote para ver o que vai acontecer, talvez você faça isso. Como na minha história aqui, eu estou sendo Jonas. Eu vou te falar como que Jonas convertido agiria na minha cabeça. Vamos ver o que vai acontecer. Eu sou do século 21. Gálatas 6:7. Vamos ver. Vocês fizeram mal, vão pagar. A Bíblia diz que Deus não deixa escarnecer, não. Tudo que você fez, você vai pagar. Mas eu estou no século 21. E aí eu olho para trás. Vejo o próprio Deus se fazendo carne. E sendo moído por nossas transgressões. E aí eu vejo o Senhor Jesus Cristo dizendo, Deus não se deixa escarnecer. O que os ninivitas fizeram foi pago na cruz por Cristo. O que aquela pessoa que, ou aquele grupo de pessoas que eu não gosto, aquela pessoa que me fez injustiça, o Senhor Jesus pagou na cruz todas as injustiças. Ele foi humilhado na minha humilhação. Eu vi as crianças cantando uma música que ele sofre, né? Mas olha, ele sofre por um pecado que ele não cometeu. Ali está a justiça de Deus. Pensa nisso. Você está tendo uma vida injusta. Coloque esta vida em Cristo. Assim como os ninivitas foram poupados, você também será poupado. Pensa nisso. Vamos continuar. Verso 6. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira. Irmão, vou parar aqui. A boboreira, irmão, você fala, mas pastor, a boboreira está no chão. Não, olha. Aqui é uma planta. Nós estamos falando disso daqui, irmão, sei lá, século 6, 7, 8, antes de Cristo. Irmão, não tem palavra para traduzir. Era uma planta. Pode ser traduzido por cabaça, né? O pessoal do Nordeste sabe o que é cabaça. Mas, de qualquer forma, eu vou traduzir aqui para nós aqui do século 21, que nascemos na cidade, eu não nasci, mas fui criado aqui. Irmãos, telhado ecológico, foi isso. Nasceu um negocinho lá, ficou fresquinho. Sabe aquele que agora estão colocando as casas aí com os telhados ecológicos? Sabe quando você tinha aquela telha de brasilite,
que no frio congela, no calor esquenta. Sabe aquela telha lá que a gente tem e sofre ainda? Imagina aí, alguém planta um jardim em cima, a planta refresca, e aí você fala, nossa, que legal, parece uma telha de barro. É isso que Deus fez, colocou lá. Então aquele vento, já aquela sombra, já não estava mais. E o que é que Jonas faz? Preste atenção nas palavras. Verso 6, eu vou ler o começo de novo e vou continuar. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, ou uma planta de cabaça, ou uma planta. E ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Vou traduzir para eu aqui, eu sou o Jonas do século 21, hein? Estou na minha casa, morrendo de calor, telha brasilite terrível. Alguém bate na porta e fala, olha, sou seu vizinho aqui, acabei de ganhar 2 ar-condicionados. Estou colocando um no seu quarto. Fala, não é que eu vou ficar alegre. Eu vou dar um grito de alegria. Não é só alegre. Olha, eu não tenho ar-condicionado. Mas, irmãos, no calor, olha, lá em Manaus, é assim, funciona assim. Você tem a sua casa. Onde o pessoal está? No cômodo que tem ar-condicionado. Então, se é na cozinha, está todo mundo na cozinha. Se é no quarto, todo mundo dá um jeito de ir para o quarto. Porque não tem como você ficar. Cuiabá não fica longe, né? Os irmãos aí, Marcela. Aí. Cuiabá tem um ar-condicionado, é lá que a gente vai. Né? No frio, você vai onde tem lareira. Cuiabá, ou Manaus, lá é onde tem um ar-condicionado, a gente está colado lá. É isso que a gente está. E olha, cadê aí a Bruna? Bruna, é extrema alegria, né? Não é só uma alegria. Ar-condicionado é assim, o sonho de consumo que resolve 90% dos problemas. Irmão, 90%, irmão. Olha, sério, às vezes, olha, imagina se a gente está lá no quarto, no ar-condicionado, aí a pessoa fala, o almoço está pronto. Você fala, não, hoje eu não vou comer. Não é verdade? Tem dia que não dá vontade de comer de tão calor. Eu vou sair daqui? Não, eu não como, não. Pode trazer para cá qualquer coisa. Eu tenho um pacote de bolacha aqui, mas eu vou ficar aqui. Eu não saio daqui de jeito nenhum. Porque você sai, irmão, quando você sai, é assim, ó, um calor, um negócio muito forte. Então, é o sonho de consumo. E o que ele fez? Ele ficou extremamente alegre. Se alegrou em extremo. O que significa isso? Egoísmo. Ele estava bem. Lembra da cena? Onde ele está? Num camarote, esperando Nínive ser destruída, hein? E daí, não vem o ar-condicionado para Nínive, vem para ele. E eu fiquei pensando, irmãos, olha, se eu fosse escrever a novela, paciência. Vou dizer como é que eu pensei em escrever a novela. Não está na Bíblia. Pessoal, por favor, não faz recorte, porque na Bíblia não. Eu imaginei assim, já pensou, Jonas estaria olhando para Nínive e de repente uma sombra de uma nuvem gigante estaria lá e começa a cair aquela garoinha e você vê um monte de crianças saindo feliz da vida na chuva e Jonas corria para Nínive e abraçava as crianças e ficaria tudo bem. Olha que final feliz. Aliás, eu acho que eu terminaria o Jonas em capítulo 3, eu deixaria 4 de fora. Mas ele fala, por que você não fez isso? Porque é Deus que escreveu e ele falou que vai ter o 4, acabou e que não vai ter chuva lá em coisa nada. Ele é que pegou o ar-condicionado para mostrar o egoísmo deste Jonas aqui. Não daquele. Aquele é a história, eu estou aplicando a mim. Quando eu estou confortável, eu fico feliz. Quando você vê os crimes da televisão, o que as pessoas querem? Justiça. Isso que eles querem. Sabe o que nós queremos? Isso. Justiça. Nós não queremos o perdão. É a justiça. E quando eu tenho a justiça, eu me alegro extremamente. Porque eu quero justiça. Jonas ficou muito feliz. Porque ele estava confortável. Acabou. Desde o começo do livro, o que importa para Jonas
chama-se Jonas. É isso que importa para Jonas. Jonas se importa com Jonas. Só que através dele, o Senhor Deus foi trabalhando com outras pessoas. Jonas se importa com Jonas, mas os marinheiros foram salvos. Eles vão estar lá também no céu, que eles ofereceram sacrifício para o verdadeiro Deus. Eu acredito que eles foram salvos. Jonas pensa em Jonas, e o Senhor Deus pensa nos outros através de Jonas. Jonas vai para Nínive com uma palavra dura. Ele não manda se arrepender. Ele determina: daqui a 40 dias vocês serão destruídos. Acabou. Ele não usa a palavra arrependimento. Jonas se preocupa com Jonas. Que diferença de Abraão, lembra? Abraão morando lá, quando perto de Sodoma, o sobrinho dele estava lá, e os anjos falam: vamos destruir Sodoma e Gomorra. Ele fala: mas Senhor, o senhor vai destruir se tiver 50 justos. Não, aí ele vai até 10. Lembra, eu já falei isso em alguma mensagem agora de Jonas. Abraão se preocupou com outros. Moisés se preocupou com outros. Jonas se preocupou com ele. E você se preocupa com quem? Com os outros ou com você? É só você pensar, tá bom? Vamos lá, vamos caminhando. Verso 7. Mas Deus enviou um verme, uma lagarta em algumas traduções, no dia seguinte, ao subir da alva, irmãos, de manhã cedinho, o qual feriu a boboreira, ou aquela planta, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou esse vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, ou quase desmaiou. A palavra aqui é perdeu o sentido, ou quase perdeu os sentidos, ou quase morreu. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Ele já tinha dito isso lá atrás. Ele já tinha dito, lembra no verso 3? Ele tinha pedido a Deus. E tinha falado isso: melhor me é morrer do que viver. E agora, a Bíblia diz que ele desejou com toda a sua alma. O que está acontecendo com Jonas? Deus está mostrando a situação para ele. E ao invés dele amolecer o coração, ele está endurecendo o coração. Sabe aquela história de que, se Deus fizer um milagre na minha vida, eu me converto. Mas não vai se converter, não é assim, não é desse jeito, não é. E se você falar: pastor, mas eu fui assim, irmão, cuidado que você pode um dia cair fora, porque um dia você pode abandonar tudo. Porque é o seguinte: a salvação vem do Senhor. Não, irmão, esse negócio não funciona. Sabe por quê? O ser humano, irmão, não. O ser humano é o Jonas. Vou só voltar um pouquinho, hein? Vou só voltar um pouquinho. Lembra aqui do capítulo 2? Olha, se você não viu a mensagem, quando ele estava lá no ventre, lá do peixe, lá, né? O que a Bíblia diz? Dá uma olhada, capítulo 2, verso 7. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no seu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Ué? Sabe o que eu estou achando que era aquilo, irmãos? Que ele estava se entregando para a obra missionária. Ué, do Senhor vem a salvação. O que ele estava votando aqui? Que o Senhor era Deus, ele sabia. Ele tinha votado. Ele já tinha feito um voto aqui, lembra? Uma coisa é você fazer um voto lá na barriga do peixe. Agora, quando você sai e está num quartinho lá, num camarote com ar-condicionado, o que ele faz? Sai da cidade. Ele não quer mais. Quantos votos você fez? E agora você está fugindo dele. Agora ficou gostoso, né? Arzinho condicionado. Não foge do voto. Lembra que o Senhor, Ele não esquece do seu voto.
Um dia você fez um voto. E a Bíblia diz o quê? Não faça voto, lembra do que é? De tolo. Se votar, paga. Um dia você fez um voto. Qual foi o voto? E aí eu vou brincar, desculpa a brincadeira, vou usar um termo aqui. Ó. Lembra do grande filósofo chamado Shrek. No Shrek, acho que é número 2 lá, que ele vai assumir o reino lá, ele fala, mas eu não casei com a sua família. E a Fiona fala, casei. Eu não li essa cláusula no contrato. Lembra disso? Irmãos, quando você aceitou Cristo, tem alguns votos que estavam no contrato, sabia? Estava o quê? Que você ia aceitar a Bíblia. Estava lá. Que você dependeria somente de Cristo para a salvação. Estava lá. Que você ia crescer dia a dia para parecer para um Cristo. Estava lá. Que você ia se reunir numa igreja, porque estava lá. Porque você tinha que se batizar, tinha que tomar ceia. Tem um monte de coisa no seu contrato. Vou brincar com você, hein? Me perdoe. O Shrek. Lê de novo o contrato, que você não leu. Jonas, na hora lá do peixe, na barriga dele, ele assinou o contrato. Mas ele não leu direito. Irmãos, nós fizemos um voto. Você, vai casar, hein? Os namorados aí, os que casaram. Tem uns votos lá, hein? Tem uns votos. Você que é homem, vai dar a vida pela esposa. Não, pastor, se for assaltado, eu dou. Não, mas se for assaltado, eu dou pela sua esposa. Não vou deixar ela morrer. Não é isso que é a vida. É toda a vida. Toda. É o seu corpo, é suas ideias, é seu dinheiro, é o seu gosto. Você vai dar tudo. Você, esposa, vai ser submissa. O que é? Vai entender a missão, isso é submissão, e vai falar, vamos trabalhar junto nessa missão. Às vezes acontece como a irmã Veronice. Vem o outro e fala, vamos juntar as missões agora. E olha que interessante, né? Nós falamos, pastor, Veronice, me ajuda. Eric. Mas olha o primeiro passo. Ela saiu da missão dela e foi para dele. Exemplo dela. Nós vamos trabalhar aí. Pastor Carlos Moraes, se estiver assistindo, com todo o respeito que eu tenho a AME, a missão Novas Tribos é muito mais famosa. Muito mais, muito. Aí a irmã Veronice fala, eu vou para lá. Certo? Irmãos, tem cláusulas na sua vida que estão embutidas nela. É desse jeito. Quer ver como é normal? Você vai no restaurante e pede um prato de comida. Me diz uma coisa, você espera um prato limpo? Você espera que lavaram os pratos? Mas tem algum lugar? Você já foi no restaurante e usamos pratos que foram lavados. Não tem nenhum lugar, mas você já sabe que está embutido no conceito de restaurante. Meu amigo, se você, meu irmão em Cristo, aceitou Cristo, você sabe, Jonas, o que estava embutido no seu contrato. Você sabe o que significava aceitar Cristo. Você sabe que tinha que renunciar a si mesmo. E com que direito agora você fala, não, mas eu decidi que eu quero ser feliz. Quem disse que você tem direito de ser feliz? E se você tem direito, renuncia. Porque nós estamos aqui porque um dia pessoas anunciaram a vida deles. A vida deles para a gente estar aqui. Quem disse? Você não leu? Você não percebeu? Jonas não percebeu. Nós temos que parar de ser Jonas. Tem coisas que estão lá dentro. Estão embutidas no conceito. Isso não precisa estar escrito em lugar nenhum. Está embutido. Quando Jonas viu que o vento, e aquele vento que eu lhe falei, o vento do Oriente mesmo, que é um vento abafado, que há relatos de pessoas que desmaiam literalmente. Jonas fala, eu não aguento mais sofrer. E por quê? Porque eu estou aqui sentado, com a minha água de coco, que agora virou um soro de tanto calor, olhando para a cidade de Nínive. E eu estava no ar-condicionado,
o meu ar-condicionado acabou, porque a aboboreira morreu, e eu não vi nada acontecer com aquela cidade. E aí eu falo, minha vida não vale nada, porque eu queria ver Deus agindo do jeito que eu gosto, e não do jeito que Deus gosta. É por isso. É por isso. É normal do ser humano, mano, estamos no Brasil. Lembra de alguns anos atrás, alguns políticos chamados evangélicos, que não eram ímpios, vestidos de evangélicos, lembra? Que eles se abraçaram orando, agradecendo o dinheiro da propina. Não, que é isso? Aquilo é crente. Que é isso? Falou, pastor, que coisa. E você não faz a mesma coisa? Pede a Deus para abençoar a sua iniquidade? Cuidado com ela. Cuidado, Jonas, cuidado. Deus volta a falar com ele. Vejam aqui. Verso 9. Chegando no fim agora, hein? Então disse Deus a Jonas. E aí ele já não faz mais uma pergunta retórica. Aí ele já faz uma pergunta direta. Fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? Na primeira vez, Jonas foge da resposta. Lembra que eu te falei da resposta retórica? Você sabe, mas não quer fazer. Ó, menino, menina, sua lição está lá. Você acha que tem que fazer a lição ou não? Já sabe, mas não quer fazer. Só que agora ele perguntou. Você faz bem? E aí Jonas revela a crueldade, não do coração dele, do nosso. Faço o bem que me revolte até a morte. Quando nós estamos ou pecamos e queremos continuar no pecado sem arrependimento, nós estamos sendo Jonas. Eu faço bem, porque eu sei que estou fazendo errado, mas vou continuar. É isso que eu faço. É isso. Foi isso que Jonas disse. Eu faço bem. Irmãos, olha, não precisa de ser crente. Ele estava fazendo bem, agora não é retórica. É uma pergunta. Jonas estava fazendo bem? Vocês acham que ele estava? Não, eu que li errado? Me ajuda aqui. Para mim, Jonas estava errado. Você acha que ele está certo? Alguém acha que ele está certo? Não, não é possível, né? Eu acho que ele não estava certo. Só que na cabeça dele ele estava. Quem é esse Jonas? É o Jonas num mundo de pecado. Que ele tenta se convencer e diz, eu sei, estou certo. E aí começa a evocar os direitos. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de aproveitar. Esse dinheiro veio para mim, eu não pedi. Caiu na minha mão, foi um erro do caixa. O troco veio a mais, eu não pedi, eu não roubei ninguém. O troco veio a mais, é meu. É meu. Quero saber. Conheço uma pessoa que trabalha num banco. Ele digitou algo errado, caiu 10 mil reais na conta do cliente. Caiu num minuto, no outro o dinheiro sumiu. Entraram em contato com o cliente. Sabe o que o cliente falou? Caiu na minha conta, é meu. Na cabeça do cliente, o banco é rico, ele pague. Certo? Quem vocês acham que pagou? O banco ou o caixa? Tirou do outro pobre. Caiu na minha conta, é meu. É, irmão. Pastor, eu não faria isso. Irmão, quando a gente peca, a gente faz isso. Caiu o pecado na minha frente, é meu, e eu não abro mão. Uma vez uma pessoa que teve um problema de dinheiro, ele, pastor, estou todo arrependido. Eu falei, tá bom, irmão, devolve o dinheiro. Ele, não, aí não. Eu falei, mas você não está arrependido? Falando sério, irmão, não é mentira, não. Ele falou que não. Não, e não dava para fazer mais. Por quê, irmão? 10 mil na conta, irmão, para você devolver 10 mil. Irmãos, para mim, pelo menos, é muito dinheiro, mas você falar assim, ó, caiu aqui, né? Eu vou falar aqui do Jonas, hein? Senhor, muito obrigado, caiu 10 mil, exatamente o que eu precisava. Só pode ser de Deus. Aconteceu, hein? Cuidado, Jonas, não se engane. Jonas se enganou. Eu estou certo. É isso que ele falou. Eu estou certo. E não era certo.
E aí vamos lá, por que ele fala que ele está certo, né? Deus vai responder. Vamos lá, para o fim. Verso 10. E diz o Senhor: tiveste tu compaixão da borboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu? E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Sabe o que ele está falando aqui, irmãos? Sabe quando você ouve falar, e olha, se você já falou, cuidado com o pecado, hein? Quanto mais eu conheço meu cachorro, menos eu gosto do ser humano, ou coisa assim. Irmão, que é isso, irmão? Você só tem que pensar assim, ó. Me perdoe você que gosta do seu cachorro, do seu gato, cadê o pastor Ricardo? Da sua cobra, iguana, sei lá que bicho que tem. Bom, eu não acho base bíblica para dizer que ele vai estar no céu. Desculpa, irmão. Eu não acho. Lá diz que vão ter os 4 animais, mas eu acho, será que é o seu cachorro que vai estar lá? Eu acho que lá não tem nem isso. Vocês perguntam para o Neil, que ele é bom de Apocalipse, mas, pastor, aqueles animais são os pets? Não são, né, pastor? Aquilo não são os pets. Não maltrata o seu pet, porque a Bíblia diz que o justo toma conta do animal. Mas sabe o que Jonas falou? Eu tinha um pet, era a minha boboreira. Eu queria que você matasse todo aquele mundo, mas o meu pet não. Já fez isso? É, irmão. Vou brincar, já teve algum animal que algum vizinho deu veneno? E a vontade era de dar veneno para o vizinho também? Irmão, você vai... irmão, teve a vontade, ainda bem que se converteu. Porque pelo menos se converteu livre, né? Não ia se converter na cadeia. Não, a gente tira. Coisa eterna, irmão, é eterno. Jonas não percebeu, irmãos, quando você, meu irmão em Cristo, fala de Cristo para alguém, você não percebe o que vai acontecer depois do depois do depois. Porque o que Jonas pensou? Esse povo vai ser salvo? Esse daqui? E o que era na cabeça dele salvação? Na cabeça dele salvação era, não serão punidos por Deus agora. Mas o que era a salvação? Irmãos, aqueles homens que foram salvos pelo seu arrependimento e pela sua fé no Deus verdadeiro, acabou a mensagem de, vamos terminar. Jonas, hein? E vamos lá, fecha Jonas e vai lá para Mateus. Mateus, capítulo 12. Ah, Jonas, você não sabia aonde chegaria a sua pregação. Deixa aberto em Jonas, em Mateus capítulo 12, tá? Irmãos, Jeremias pregou. Pelo relato bíblico, pastor Neil, deixa eu olhar, pastor Neil, ver se você vai olhar bravo porque eu vou falar. Pelo relato bíblico, eu acho que ele não vai ter um convertido lá no céu, hein? Jeremias. Não é verdade, pastor? Eu acho que também, né? Não vai ter, eu não estou falando besteira não, né, irmãos? Jeremias foi, olha, um profeta bom, hein? Não foi esse Jonas, não. Mas eu tenho que dizer, a pregação de Jonas foi 120.000 vezes mais eficaz do que a de Jeremias. Fora os marujos lá, hein? Porque Mateus capítulo 12, verso 39. Jesus, mas ele lhe respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe fará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ou do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. E aí, olha o resultado da pregação dele. Os ninivitas ressurgirão. Irmão, isso me emociona. Ressurgirão no juízo. E com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Quem é maior do que Jonas mesmo. Pense só uma coisa. O profeta ruim, o profeta egoísta, o profeta que queria só o conforto do ar-condicionado, o profeta que falou uma coisa, mas por dentro ele queria outra. Mas ele tinha dado a resposta.
A salvação não vem de Jonas. A salvação não vem de Neil. A salvação não vem de Viana. A salvação não vem de Ricardo. A salvação vem do Senhor. E Ele usa do jeito que Ele quer. E talvez se Jeremias procurar alguém lá no céu que foi convertido com a mensagem dele, eu acho que ele não encontra. Mas Jonas vai encontrar. Como a Bíblia termina, eu vou ousar dizer que talvez Jonas tenha morrido sem saber. Eu acho que ele não soube, não sabe. E agora ele já teve uma grande surpresa quando ele morreu. Falou: o que vocês estão fazendo aqui? A gente vai lá, nós estamos aqui jejuando. Vamos julgar aqui. Falei: vocês são juízes. Vocês são juízes. Nós temos que pensar, irmãos, que a nossa pregação é algo eterno. O nosso direito é lutar pelas coisas eternas. O direito que eu falei para você renunciar é aqui desse mundo? Abre mão dele. Abre mão, irmãos. Abre mão. Porque o eterno tem que valer mais do que o terreno, do que o terreal, do que o que está nesse mundo. É assim que a gente tem que pensar. E Jonas, mesmo errado, ele teve frutos no céu. Você pode ter frutos no céu. Então, eu vou pegar todas essas 4 mensagens e pensar: você está no barco? Está indo para o caminho errado? Não. Pula na água. Se estiver longe de porto, não se importa. Pule na água. O Senhor Jesus, assim como Ele fez com Pedro, Ele vai te tirar. Você já está engolido por um peixe? Já está enroscado no seu pecado? Está vendo as algas na sua cabeça? Entregue-se a Cristo. Ele tira você de lá. Você ainda está com raiva porque acha que tem algum direito? Tem fruto eterno para você. Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Que Jonas seja um exemplo para nós. E que eu penso que assim como eu, e aí estou sendo sincero, uma pessoa ruim, o que eu falei aqui, irmãos, eu falo brincando, mas pode ter certeza que uma boa parte é verdade, dos meus pensamentos ruins, que eu tenho que lutar com eles. Mas talvez tenha frutos eternos, mesmo sendo ruim. Não é a nossa santidade que faz frutos eternos, mas sim a vontade do Senhor. Se você está fora dos caminhos do Senhor, volte. Se você não tem Cristo, se arrependa, porque os ninivitas vão estar no juízo, vão estar como juízes, eles vão ressurgir com Cristo. Porque se arrependeram, arrependa-se do seu pecado. E se você é um crente, já sabe, Deus te chamou para alguma coisa, tem que ler o contrato todo, Jonas. E fez um voto. Mas quando eu fiz, eu estava na barriga do peixe. Problema seu. Fez voto, cumpre. É isso que tem que fazer. Renove seus votos hoje. Vamos orar. Pense na sua vida, meu irmão. Pense na sua vida. Falei 4 domingos sobre Jonas. Eu queria que hoje você, se reconhecendo como Jonas ou como ninivita, você glorificasse a Deus. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, se há pessoas aqui hoje que não têm Cristo, ou na rede social, que possam aceitá-lo. Se há pessoas aqui ou na rede social, Senhor Deus, que já aceitaram Cristo, mas nunca declararam com a sua boca, que hoje possam fazê-lo. Se alguém já aceitou Cristo, mas não pediu seu batismo, que possa fazê-lo. Se alguém, ó Pai, talvez até nas conferências missionárias, sentiu que tem um chamado, fez um voto no coração, que hoje possa publicar. Se alguém está longe da sua igreja, de qualquer igreja, Senhor Deus, que hoje possa pedir reconciliação. Eu te peço, Pai, tenha compaixão de nós, Jonas e ninivitas, porque nós queremos te glorificar. Usa-nos, Pai, que nós possamos ter frutos eternos. Pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém.